Agora nós vamos ver o módulo 21 da frente 2, os pontos notáveis de um triângulo. Mas para falar dos pontos notáveis, nós vamos ter que rever um assunto que vocês viram lá no nono ano e viram também no primeiro ensino médio em artes, construção geométrica, tá? Bom, eu coloquei aqui um simples desenho, porque eu não estou preocupado aqui em trabalhar com construção geométrica, apenas mostrar para vocês o que é cada situação, tá? Então, com o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a bissetriz, com a mediatriz, com a mediana e com a altura de um triângulo, tá? Então, o que é bissetriz? Aqui é um Z, hein? O que é bissetriz de um triângulo, tá? A bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo qualquer, não sei o valor dele, tá? Mas eu vou pegar o compasso, que eu não tô interessada em construção, tá? Se eu pegar o compasso e daquela forma que eu trabalhar, eu dividir esse ângulo aqui no meio, nada mais tenho que a bissetriz do ângulo, tá? O que vem a ser a mediatriz? A mediatriz é a metade do lado. Eu pego o compasso, tiro a metade, tá? Eu sei que esse segmento é igual a esse, tá? Eu dividi ele ao meio. E o que é mediana? É o segmento que vai de um vértice ao lado oposto, ao ponto médio do lado oposto. Então, ó, essa medida aqui, ó, é a mediana. Eu sei que esse pedacinho é igual a esse. Percebe que a mediatriz eu tô interessada apenas na metade do lado. A mediana, eu tô interessada na metade do lado, mas eu quero unir o vértice a esse ponto médio. Então, essa aqui é a primeira mediana. E o que vem a ser a altura? A altura de um triângulo é o segmento que vai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto. Essa aqui é a altura. Então, ó, bissetriz divide o ângulo ao meio, mediatriz divide o lado ao meio. Mediana é o segmento que vai de um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. E a altura é o segmento que vai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto. Eles têm diferenças entre si. Sabendo disso, nós vamos trabalhar agora com os pontos notáveis de um triângulo, tá? Quais são? O incentro, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro. O que é o incentro? O incentro, olha lá, é o encontro ou é o ponto de intersecção das bissetrizes internas do triângulo. O que é o circuncentro? É o ponto de intersecção das mediatrizes. O que é baricentro? É o ponto de intersecção das medianas, tá? E o que é o ortocentro? É o ponto de intersecção das alturas. Então, a grosso modo, de um modo bem simples, tá? Todo triângulo eu consigo ter 3 bissetrizes, 3 mediatrizes, 3 medianas e 3 alturas. Então, tá bom, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a segunda bissetriz e a terceira bissetriz, tá? O que diz a nossa teoria? O incentro é o encontro das bissetrizes. Então, olha, o encontro dessas 3 bissetrizes eu vou chamar de I. Então, eu vou relacionar, ó, bissetriz
com incentro, tá? Seguindo, o circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então, eu sei que se ela tem 3 bissetrizes, ela tem também 3 mediatrizes, tá? Então, vamos assim, ó, no olhômetro, né, aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a segunda bissetriz, e a mediatriz e a terceira mediatriz. Esse ponto, que é o encontro das mediatrizes, eu vou chamar de C. Então, toda vez que eu falar em mediatriz, eu estou falando em circuncentro. Então, da mesma forma que eu tinha 3 bissetrizes, 3 mediatrizes, eu tenho também as 3 medianas. Então, olha lá, o que é mediana? Vai de um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho aqui a mediana 2. Eu sei que esse lado é igual a esse também. E eu tenho aqui a terceira mediana, tá? Eu sei que esse lado é igual a esse. E esse aqui eu vou chamar de B. Quem que é B? É o baricentro, que é o encontro das medianas. Aí, uma coisa mega importante que vamos usar, o ortocentro é o ponto de intersecção das retas, aliás, o baricentro é o centro de gravidade no triângulo e divide cada mediana na razão de 2 para 1. Ou seja, isso aqui é a primeira mediana. Ele vai estar na razão de 2 para 1. Eu dividi, então, ó, em 3 partes. 2 partes é do baricentro para cima e uma parte é do baricentro para baixo. Então, aqui, ó, é 2/3 da mediana e aqui é 1/3 da mediana. Então, o baricentro sempre estará na razão, tá? De 2 para 1. Apenas o baricentro tem essa particularidade. E o ortocentro é o ponto de intersecção das alturas, tá? Então, olha lá, eu vejo uma altura, forma um ângulo reto, né, ó. Então, aqui eu tenho uma altura, segunda altura, tá? E essa aqui, a terceira altura. H1, H2 e H3, tá? Então, olha lá, esse ponto aqui de intersecção, ele é chamado de ortocentro ou simplesmente ortocentro, correto? Aí, um assuntinho importante que também não deve ser, não pode deixar de lembrar. No triângulo isósceles, ou seja, 2 lados iguais e um diferente, os 4 pontos notáveis estarão alinhados. E no triângulo equilátero, eles serão coincidentes, formando aqui, ó, o que a gente chama de bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? E aqui na apostila de vocês, ó, a gente verifica bem isso, ó. No triângulo isósceles, os pontos estão alinhados, ou seja, eles estão exatamente na mesma linha. E no triângulo equilátero, eles estão exatamente no mesmo lugar, formando o bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então, sabendo disso, nós vamos aos exercícios, tá? Vocês perceberam que é muita teoria, certo? Sem teoria eu não consigo fazer esses exercícios aqui, tá bom? Então, vamos prestar atenção ao primeiro exercício. Ele fala assim, olha, na figura, sendo B o baricentro, determine AB. Eu quero saber justamente esse valor aqui, ó, o valor de AB. Eu quero saber isso aqui, tá? Bom, se ele é o baricentro, eu tenho que lembrar que ele é o encontro das medianas. Foi isso que vimos lá na teoria? Ó, o encontro das medianas. Portanto, ó,
eu posso dizer que até aqui embaixo, isso aqui, ó, é a mediana, tá? E esse total, esse pedacinho total, eu vou apagar e fazer de novo, ó, tá? Daqui até aqui, olha lá, ó, esse segmento todo, tá? O próprio exercício disse que ele mede 4. Bom, então, o que eu tenho que lembrar? Se o baricentro é o encontro das medianas, essa mediana dividiu esse segmento ao meio. Essa medida é igual a essa. Se o todo mede 4, esse pedaço mede 2 e esse pedaço aqui mede 2, correto? Então, dá para perceber, tá? O que eu vou pensar? Que isso aqui, ó, é um triângulo retângulo, concordo? Eu tenho os 2 catetos e me falta a hipotenusa. Então, eu vou chamar assim, ó, A, C, D, tá? Então, eu vou trabalhar no triângulo ACM1, ACM1. Percebe que dá para usar Pitágoras? O que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é tudo isso aqui, ó. É o segmento AM1. Então, eu vou pôr lá, ó. AM1 ao quadrado é igual a quem? AC quadrado mais CM1 ao quadrado. Então, AM1 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 quadrado mais 2 quadrado. Isso? Então, eu sei que a M1 é 3 quadrado, 9. 9 mais 4, 13. Então, eu sei que é 9 mais 4, a M1 será raiz quadrada de 13. Muito bem. Eu achei o segmento AM1, mas, na verdade, o que meu exercício pede? O segmento AB. Tá? AB. Mas eu sei que daqui até aqui vale X. Isso aqui, ó, é o baricentro. E o baricentro sempre está na razão de 2 para 1, correto? Então, eu sei que eu peguei essa parte inteira, dividi em 3 partes. Aqui eu peguei duas partes. Então, seria 2 terços. Então, quem que é o segmento AB? Seria 2 terços do segmento AM1, por ser baricentro. Então, AB vai ser 2 terços. Quem é o segmento AM1? É a minha hipotenusa, que vale quanto? Raiz quadrada de 13. Seguindo o exercício 2. O que pede o exercício 2? Na figura abaixo, o ponto I é o centro da circunferência inscrita, tá? Ó, ponto I é o centro da circunferência inscrita. Então, eu sei que I é o baricentro, é o ortocentro, é a mediana, o encontro das medianas, ou seja, o baricentro, é o encontro das bissetrizes ou é o encontro das mediatrizes. Então, eu sei que ele é um encontro das bissetrizes, tá? Teoria. Seguindo. Na figura, C é o centro da circunferência circunscrita. Então, C é o circuncentro, tá? Se C é o circuncentro, então ele é o quê? É o ponto de intersecção das medianas. O número 4. O número 4, ele fala: o segmento perpendicular traçado de um vértice de um triângulo à reta
do lado oposto denomina altura, tá? Então, ó, o segmento da perpendicular. O ponto de intersecção das três retas suportes das alturas é chamada de quê? De ortocentro.